Questão 11, da seção 1.1, do capítulo 1. O gráfico mostra o peso de uma certa pessoa como função da idade. Aqui está o gráfico. Ele não tem essas marcações, eu que fiz, o gráfico é assim. Eu já vou explicar o porquê eu fiz todas essas marcações. Descreva em forma de texto como o peso dessa pessoa varia com o tempo. O que você acha que aconteceu quando essa pessoa tinha 30 anos? Então, aqui está 30 anos, teve um comportamento e foi perguntado especificamente sobre isso. Então aqui pediu para descrever em forma de texto. Por isso que a minha resposta ficou assim, um texto. Mas eu vou explicar aqui o que aconteceu em cada intervalo desse. Era para descrever em forma de texto como o peso dessa pessoa varia com o tempo. Então eu fui aqui no gráfico e fiz vários intervalos. Então fiz 7 intervalos. E para fazer esses intervalos eu pensei em analisar onde o gráfico tinha um comportamento semelhante. Aqui, fui fazendo essas marcações e aí eu vou explicar cada uma aqui em texto. Então primeiro, no T1, quando essa pessoa nasce, né, ela não nasce com peso igual a zero, já tem algum certo peso aqui. Até depois dos 10 anos tem esse comportamento. Então eu vim aqui e falei. Em T1, a variação do peso é aproximadamente constante. Não é o peso que é constante, é a variação. Então tá variando com a mesma taxa, aproximadamente. É constante no tempo e positiva, quer dizer, o peso está aumentando. Em T2, a mesma coisa. Na verdade, todos esses intervalos que eu peguei, a variação do peso é aproximadamente constante porque eu já escolhi o gráfico assim com o mesmo comportamento para separar esses intervalos. Então, em T2, a variação do peso é aproximadamente constante no tempo, positiva e maior do que em T1. Então, nesse intervalo de tempo, a taxa de variação do peso foi maior do que a taxa de variação aqui em T1. Então, eu estou pegando todos os detalhes que eu consigo a partir desse gráfico. Aí eu peguei aqui T3. Em T3, a variação do peso é aproximadamente constante no tempo, positivo, ainda está subindo, e menor do que as variações anteriores. Então aqui a taxa de variação do peso é menor do que essa e é menor do que essa. Dá até para classificar olhando para o gráfico. Entre essas três, essa daqui é maior, depois vem essa, e por último essa aqui, em questão de taxa de variação. Então agora vamos para o T4. O T4 é inclusive um pedido específico aqui do enunciado, que você acha que aconteceu quando as pessoas tinham 30 anos. Então, na hora que eu peguei o T4, eu peguei um intervalo aqui de vários meses. Então, aqui tá por volta do 30. Então, por esse nível de precisão que tem aqui no eixo, dá para perceber que tinha pelo menos alguns meses aqui. E essa variação, eu marquei aqui em verde, foi de uns 65, mais ou menos. Não chega aqui na metade, que é o 70. Aqui, próximo de 50. Então, foi uns 15 quilos. Então, em T4, a variação do peso é aproximadamente constante no tempo. A variação é negativa agora, significa que o peso final é menor do que o inicial nesse intervalo. E é, em termos absolutos, muito maior do que as variações anteriores. Então aqui eu não só falei que a variação é maior porque a variação também tem um sinal. Então por isso que eu especifiquei que em termos absolutos, a taxa de variação do peso aqui é muito maior do que essa e essa. Na verdade é a maior em todo o gráfico, mas eu ainda não falei das outras. O nível, ainda estou no T4. O nível de detalhamento do gráfico nos permite estimar T4 em alguns poucos meses e a variação do peso por volta de uns 15 kg. Então, essa variação nesse tempo pode ocorrer... Aí perguntou aqui, né, também eu escrevi isso porque o que você acha que aconteceu? A variação do tempo, a variação do peso nesse tempo pode ocorrer devido a um problema de saúde ou a uma dieta rigorosa. Então, perder 15 quilos em poucos meses, isso é o que eu acho que aconteceu. Foi o jeito que a questão pediu, realmente, o que você acha que aconteceu. Então qualquer resposta está boa. Então já descrevi o T4, agora o T5, essa parte aqui aproximadamente constante, né? Então, a variação do peso é nula. A questão pediu, descreva em forma de texto, como o peso dessa pessoa varia. Então, meu foco principal é na variação. A variação é nula, significa que o peso é constante. Em T6 aqui, subiu bastante o peso, né? Mas é um intervalo até maior do que o T4. Tem uns 2 anos aí.
A variação do peso é aproximadamente constante no tempo, positiva, e é em termos absolutos a segunda maior. Essa variação é a segunda maior, ficando atrás somente dessa variação aqui. Então agora já descrevi o T6, né? Então agora vamos para o T7, a última. A variação do peso é aproximadamente constante no tempo, positiva, e é comparável à variação em T3. Então, se eu pegar aqui, o T3 tem essa inclinação e o T7 tem uma inclinação comparável, não dá muito bem pelo gráfico para dizer qual é maior, não tem esse nível de precisão toda. Mas aqui eu descrevi tudo, então. Peguei todo o gráfico, separei em partes, comentei sobre cada parte, dei uma atenção maior aqui no T4, que foi o que a questão pediu, descrevi em forma de texto, e essa é a minha solução para essa questão. Então, essa questão já está finalizada agora.